E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. O tema dessa aula é interesse, bem e valor, ou seja, conceituar esses três itens: conceituar interesse, conceituar bem e conceituar valor. Então vamos lá. Interesse. Interesse é aquele desejo, aquele querer, algo que eu já experimentei e quero experimentar mais, ou algo que eu ainda não experimentei e que eu tenho desejo, que eu quero experimentar. O interesse, então, pessoal, como esse desejo, é um interesse baseado numa vontade, num querer ou numa necessidade, algo que eu realmente preciso. E na vida, pessoal, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, enquanto a gente viver, nós temos interesses na vida. Eu falo que uma pessoa que não tem interesse é uma pessoa que está num estado de depressão profunda. Uma pessoa que não tem desejos é uma pessoa que não dá sentido à sua vida. Nós, como seres sociais, nós temos essas necessidades, nós temos esses desejos, temos esses quereres. Então, o interesse é isso. E aí, pessoal, a gente pensa, a gente vai ter interesse em quê? A gente tem interesse num conceito que o direito dá de bem. A gente tem interesse em algo, a gente quer alguma coisa. E esse algo, ele pode ser algo material ou algo imaterial. Algo material é algo que eu posso pegar, algo que eu posso utilizar, algo que eu vejo, algo que eu tenho como usar. Esse bem material, ele pode ser uma ferramenta, como é para o professor um pincel, um giz, uma caneta, ou ele pode ser um trator, pode ser um automóvel, pode ser um imóvel, pode ser dinheiro, pode ser uma série de coisas que tem então essa característica da materialidade. Já um bem material, ele é um sentimento, ele é algo que a pessoa preza, algo que a pessoa deseja, algo que a pessoa quer, mas que a gente não vê, a gente não sente, a gente não pega. Esse bem material é então, por exemplo, a honra, é, por exemplo, a vida, é, por exemplo, a saúde, né? Isso são bens imateriais. Nesse momento a gente preza tanto a questão da saúde e a gente então toma uma série de cautelas por isso, porque a gente tem isso como um bem de grande interesse para a gente. Nessa situação, pessoal, bem material ou imaterial, ele então é algo que se deseja, algo que tem interesse. E quando eu tenho interesse nesse bem, esse interesse ele pode ser um interesse muito grande ou ele pode ser um interesse pequeno. O que vai determinar isso aí é o que a gente chama no direito de valor. Valor, na verdade, é o quantum. Quanto eu valorizo essa coisa. E esse quantum, esse valor, a gente não caracteriza por uma questão apenas econômica, apenas financeira. A gente quantifica por uma questão do quanto aquilo tem de valor para a gente, de quanto aquele bem tem valor para que eu possa ter interesse nele. Então, pessoal, os conceitos de interesse, bem e valor, eles estão intimamente ligados. Eu tenho interesse na minha vida o tempo todo em algo. Esse algo pode ser um bem material ou imaterial. Imaterial, honra, por exemplo. Material, uma caneta. E eu dou um valor para isso. E esse valor, esse quantum, não é uma questão que eu apenas traduzo em questões financeiras, em questões econômicas. Eu costumo dar sempre esse exemplo e faço aqui como eu estou na minha casa fazendo esse vídeo para vocês. Eu sempre falo para os meus alunos e eu costumo falar de um latãozinho de leite do meu avô. E esse latão, para quem não conhece, é esse latão aqui. Esse latão, então, é um latão que de valores financeiros ele não vale nada. Mas para mim ele tem um valor enorme. E eu explico por quê.
Esse latão, pessoal, ele me faz lembrar todo dia do meu avô. Quando eu era criança, eu fazia de tudo para ir passar as férias na casa dele, em Ibiraci, Minas Gerais. E eu saía com ele 5 horas da manhã para poder ir num sítio que ele tinha e tirar leite, cuidar de algumas coisas lá. E eu acompanhava meu avô. E ele sempre levava esse latãozinho de leite. Esse latão ele enchia de leite e trazia para minha avó fazer manteiga, fazer bolo, rosca, ter leite para a gente poder tomar e tudo mais. E esse latão, por que ele é tão valoroso para mim? Porque com esse latão, eu segurando esse latão, eu tive conversas com meu avô que eu nunca mais vou esquecer, que me fizeram dar um valor muito grande para minha família, respeitar muito a minha família, respeitar o meu avô, respeitar os meus pais, respeitar a minha família como um todo. E com isso eu tenho uma questão de um bem imaterial imenso, um bem imaterial que eu levo, que é o nome da minha família, a honra que eu tenho de fazer parte dessa família e tudo que ela representa para mim. Então, pessoal, um latãozinho de leite que não tem valor algum, esse latão de leite, para mim, não tem preço nenhum que pague para eu abrir mão dele. Toda vez que eu vejo esse latão, o meu interesse é seguir os mandamentos que o meu avô preceituava, ser um homem de bem, ser alguém importante para a sociedade. Então, dentro das minhas limitações, eu a cada dia tenho tentado fazer isso. Estou longe de chegar ao que ele falou, mas tenho muita honra de fazer parte dessa família e tenho muita honra de olhar esse latãozinho e lembrar tudo que o meu avô representa para mim, até hoje. Então é isso, pessoal. Os conceitos de interesse, bem e valor são esses. E a gente, então, encerra essa aula por hoje.